E aí, galerinha do mal, olha se não sou eu aqui de novo, mais uma vez. Desta vez para falar com vocês sobre uma das coisas que eu mais adoro falar, que é sobre sotaques. E o principal e menos irrelevante, ou menos relevante, não sei, depende do seu ponto de vista, nós iremos tentar descobrir qual é o verdadeiro português brasileiro. Quando eu digo português brasileiro, claramente é o início ali, o sotaque, o verdadeiro sotaque brasileiro. A gente vai partir de um ponto que existe um sotaque brasileiro, que é o sotaque original do Brasil, e que desse sotaque criou-se todas essas derivações do português brasileiro, que é o sotaque nordestino, o sotaque carioca, o sotaque paulistano, o sotaque é, do norte, o sotaque central e o sotaque mineiro e todos os outros sotaques que tem no Brasil, que é grande pra cacete. Bom, logo de cara, eu quero dizer para vocês que provavelmente vai ter algum carioca que vai falar aqui o seguinte: o verdadeiro sotaque é o sotaque carioca, pois quando vieram lá a autocracia, quando chegaram aqui a autocracia portuguesa, eles se instalaram na cidade do Rio de Janeiro e ficaram por lá. Meu sotaque carioca ele é terrível, tá? Cariocas não se ofendam, não foi essa a intenção. Ou foi, talvez, não sei, quem sabe. Brincadeiras. E que esse seria o verdadeiro sotaque brasileiro. Porque, na época, o Rio de Janeiro era a capital, vieram a autocracia, se instalaram na cidade do Rio de Janeiro e a partir daquele ponto falavam-se o português de Portugal, ou seja, o verdadeiro português brasileiro nasce ali, porque eles vieram da elite de Portugal. O Brasil naquela época era Portugal, tá? Então eu tô colocando só Portugal e Brasil para que você entendam que um era os portugueses nascidos em Portugal e os outros eram os portugueses nascidos no Brasil. Para ficar mais fácil, vou chamar de Brasil e Portugal, mas eu quero que você saiba que nesse período da história estamos tudo junto, tudo do mesmo lado, somos o mesmo agente, somos parte da galera. Partindo daí, vamos então quebrar os sonhos cariocas, porque é isso que nós fazemos aqui, quebramos sonhos cariocas. E como já se falava um português antes da chegada da autocracia lusitana, é impossível que ali surja o português brasileiro, ou seja, o português brasileiro original. Não surge dali. Ali, naquele ponto ali, já se falava português. Como já se falava um português, sinto muito, amiguinho, o seu sotaque carioca, na verdade, é um sotaque. O que você costuma ouvir muito, principalmente de cariocas mais velhos, na faixa dos 60, 50 e por aí, é que no Rio de Janeiro não tem sotaque. Porque eles falam como os lusitanos, né? Esse chiado, esse porta, pessoas, esse chiado, ele é lusitano. Os portugueses de Portugal falam isso, fala porta. Se você escutar um português falando, você fala, pois bem, Pedro, estamos aqui a dizer, meu sotaque português também tá horrível, mas se você ouvirem os originais, você vai ver que são muito próximos e que eles têm esse sh no final das palavras, que isso é originalmente do português lusitano europeu. Enquanto aqui que no português brasileiro não há a presença desse chiado, se perde a presença desse chiado, porque isso é exclusivo de Portugal e Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro tem isso muito por causa da influência da corte que foi para a cidade do Rio de Janeiro. E aí os portugueses brasileiros da época, né, os portugueses cariocas, os brasileiros da época, resolveram imitar, porque era falado pela autocracia e eles achavam chique, achavam bonito, achavam, sei lá, uma série de outras coisas e resolveram copiar. Então dali surge o sotaque carioca. E então, como surgiu naquele período, e nós já falávamos português muito antes da chegada da autocracia lusitana, não podemos dizer
que o português original do Brasil, ele é carioca, ele não é. Então aqui nós já desmistificamos isso. Desmistificamos, na verdade, esse português carioca como sendo o verdadeiro português brasileiro. Então, Wesley, qual seria o verdadeiro português brasileiro? Seria o português nordestino, então? Já que eles ficaram maior parte do tempo isolados no mapa e também tinham a chegada dos primeiros, né, colonizadores, né, lá por volta do século XVI e XV, final do século XV, século XVI, final não, meio do século XV, né? Com meio do século XV, início do século XVI, os primeiros colonizadores foram para lá e trouxeram português. Então, nós podemos dizer que aquele português é o primeiro português, é o sotaque original do Brasil, então seria o sotaque nordestino. E aí, eu infelizmente voltei para dizer para você, não, também não é, né? Por mais rico que seja o sotaque nordestino e mais tradicionalista que ele possa ser, e acreditem, o sotaque nordestino é extremamente tradicionalista, existem mais de pelo menos 4, 5 séculos e eles não mudam muito, não há uma variação, uma mutação linguística muito grande, né, no sotaque nordestino. Ele se mantém muito próximo do que ele era nos primórdios ali, enquanto que nós vemos o sotaque paulistano mudar horrores, né? Sofrer diversas mudanças em palavras, em pronúncias, fonéticas e tudo mais. Bom, como eu já disse que o sotaque paulistano também não é o verdadeiro sotaque brasileiro, muitos vão falar, nossa, eu esperava que você fosse falar que é o sotaque paulistano, o verdadeiro sotaque brasileiro, porém não foi dessa vez. Bom, então vocês devem estar pensando, então só pode ser o sotaque do sul, esse tu, eles preservam o tu, né, na frase, o tu do sujeito, eles preservam o português verdadeiro, o verdadeiro sotaque brasileiro, o português eu sabia que era do sul, só que não, óbvio que não, claramente não tem como ser o sotaque do sul, porque eles tiveram ondas massivas de imigração alemã, italiana, polonesa, uma imigração muito grande, assim, gigantesca. Então é óbvio que é impossível o verdadeiro sotaque português ser dele, português brasileiro. Português eu me refiro à língua. Serem dele. Não há. O português brasileiro original não é o português do Sul. E aqui eu englobo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Paraná talvez, hein, cara. Então, vamos chegar lá. Então, também não é, obviamente, o do norte do país, que é a parte mais indígena do país, embora eles tenham, sim, um português brasileiro relativamente... como que eu posso dizer? Eles também ficaram parados, eles não sofreram grandes mutações linguísticas com o tempo. Porque eles ficaram isolados lá no norte, né? O norte do país é uma parte mais isolada. Você vê poucas migrações para o norte do país, porque é uma área florestal. Florestal é foda, né? Florestal é uma área florestal, então não há grandes migrações. E isso é um engano seu, na verdade. Porque sim, houve um período de imigração, né, do Nordeste, do pessoal do Nordeste para o norte do país. Então você vê que o norte do país e o Nordeste, embora não seja como os estados do Nordeste, que é praticamente, é quase que impossível de você detectar de que estado que é alguém, se você não for nordestino, óbvio, né? Para nós que não somos do Nordeste, é quase impossível você detectar as diferenças, as nuances, as diferenças da fonética, da pronúncia entre alguém do Maranhão e de Pernambuco, entre alguém do Ceará e,
sei lá, Piauí, pra gente vai soar muito parecido, embora, obviamente, claramente exista uma diferença, mas caso você não for nordestino, para você vai soar muito próximo, vai ser muito difícil você não conseguir, melhor, você conseguir fazer essa distinção, porque são palavras muito próximas e eles sempre se mantêm como que eu posso dizer, uma conexão muito forte. A língua lá, por causa do terreno, eles sempre mudam de um estado para o outro e preservam e mesclam muito o sotaque. Por isso que o sotaque nordestino, ele é muito junto, né? Ele é uma coisa que é muito próxima, que é diferente, por exemplo, do sotaque paulista e carioca. Porque o sotaque paulistano, ou paulista e carioca, eles são muito diferentes. Embora sempre teve essa coisa Rio-São Paulo, pessoas do Rio e pessoas de São Paulo indo e morando, um em cada cidade, você claramente consegue detectar quem é carioca e quem é um paulista, pelo sotaque dele, é muito nítido, e isso não acontece com o Nordeste. E se você for pegar, né, o norte do país, Roraima, Amazonas, Acre, e pegar o pessoal do Nordeste, Ceará, Pernambuco, Bahia, você vai ver que eles têm uma similaridade muito forte. A Bahia, ela tem um sotaque um pouco diferente do resto do Nordeste, mas por questões da sua conjectura, né? A Bahia, ela tem muito da linhagem africana, tem muito da ancestralidade africana, então ficou muito forte isso, e isso trouxe algumas nuances no sotaque nordestino da Bahia, mas mesmo assim é mais próximo do sotaque nordestino do que do resto do país, obviamente. Bom, e agora? O sotaque nordestino não está no norte, não está no nordeste, não está na cidade de São Paulo, não está no Rio de Janeiro, consequência não tá no Espírito Santo também, tá? Nada contra a galera do Espírito Santo, mas vocês são, tipo, quase cariocas, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, fica a critério de vocês. Embora vocês tenham, sim, obviamente, a sua identidade que eu desconheça, eu e o resto do país desconhecem, tô sacaneando vocês, mas se acostumem, porque ser do Espírito Santo é totalmente irrelevante para a história do país, né? Não serve pra porra nenhuma esse lugar, tô sacaneando de novo. Ai, caralho. Nós vamos chegar à parte boa. O verdadeiro sotaque brasileiro. Da onde que é o verdadeiro sotaque brasileiro? Se você chutou São Paulo, você está certo. Mas não é o sotaque paulistano, como o meu, por exemplo, mas sim o sotaque paulista do interior, que seria próximo do sotaque do Paraná, do pessoal do Paraná. É por isso que eu falei, será que o paranaense não? Talvez. O sotaque paulista do interior e o sotaque do Paraná, eles não são exatamente o verdadeiro sotaque brasileiro, porque, né, sofreram alterações, obviamente, com as imigrações, mas eles são o que nós temos de mais próximo do verdadeiro sotaque brasileiro, do que é. Ou seja, eles provavelmente são as pessoas que não têm sotaque. Se a gente pudesse falar, olha, o interior de São Paulo e parte do Paraná são as pessoas que falam o verdadeiro português, que é o português, o verdadeiro português brasileiro, o português que não tem sotaque, e tudo que sai dali é o que tem sotaque. Os sotaques começam de fora do interior de São Paulo para lá, e aí é tudo sotaque. Aí você fala, tá, mas por que isso? Lá vem o paulista centrismo, né, do Brasil e tudo mais. E a resposta é muito simples, né? Quando viemos para o Brasil, nós, Portugal, vieram, nós é foda, né? Quando nossos antepassados vieram para o Brasil, eles partem, né, para a descoberta do país de São Paulo, né? Eles partem dos interiores de São Paulo e vão no interior de São Paulo, Paraná, desbravando o Brasil. Então, eles trazem, os bandeirantes paulistas, eles trazem a origem do sotaque português. Eles trazem um sotaque português,
né, para o Brasil, e dali, daquele sotaque português com a mistura das palavras indígenas, dos sotaques, das pronúncias indígenas do português, dos sotaques, das pronúncias africanas do português, dali, das expedições, e vai se espalhando pelo Brasil, ali surge, né, o verdadeiro português, ali surge o verdadeiro português brasileiro, entende? Ali naquele momento das expedições, onde vai para Goiânia, Goiás, Minas Gerais, ali naquelas expedições surge o verdadeiro português, aquele português com R de porta, porteira, portão, né? De porta. Meu sotaque, eu sou horrível em sotaque, cara, é muito ruim mesmo. Acho que é porta, cara. Porta carioca. Porta. Não sei, tem esse negócio que paulista fala porta ou porta, uma coisa assim, porteira, sei lá, é muito doido, eu não tenho essa porra. Mas ali, do sotaque, do R puxado, o R forte, aquele R de gringo, sabe? Aquele R que americano, ingleses, russos tem um pouco também, só que o do russo é mais estendido, vai até germânicos também tem esse maior, é mais próximo ao R americano, tipo, oh, obrigado, obrigado, esse R um pouquinho mais. Esse é o verdadeiro sotaque brasileiro, original, que tem a mistura da fonética lusitana, da fonética indígena, da pronúncia africana. Esse é o verdadeiro sotaque brasileiro. Ele surge dos bandeirantes paulistas. Então, quando falamos, na verdade, o paulistano fala muito que ele não tem sotaque, na verdade, nós temos sotaque, e quem não tem são os paulistas, pessoas do interior de São Paulo. O pessoal da cidade de São Paulo tem sotaque. Tem um sotaque forte ainda, porque misturaram, né, muitos imigrantes italianos com japoneses, árabes, nordestinos, e criou-se esse sotaque paulistano. O sotaque paulistano, ele ainda carrega muito da cultura italiana, dessa fala, né, dessa pronúncia mais cantada que se tem aqui em São Paulo, porque vieram massivas famílias italianas, um número relevante, né, para a cidade de São Paulo, o que mudou a língua paulistana horrores, e que faz ela ser tão, né, diferente da língua paulista, que carrega a verdadeira essência da verdadeira língua portuguesa. E aí você me fala, tá, e o sotaque mineiro? Porque assim, o sotaque mineiro, ele é muito próximo ao sotaque mineiro do interior, ele é muito próximo ao sotaque do interior de São Paulo, que é muito próximo ao sotaque do interior de Goiânia, do sotaque de Goiás, né? Goiás, Minas e São Paulo, eles carregam um laço muito forte. O Paraná também carrega um laço muito forte, porque os bandeirantes paulistas, eles vão para esses estados, se instalam por lá e ficam. Alguns se instalam e ficam. E é por isso que esses três estados, eles têm essa similaridade. Nossa, hoje tá horrível. Eles têm essa similaridade no sotaque do seu interior, que é parte do verdadeiro sotaque brasileiro. Não é só o sotaque paulista, mas também como o goiano, como do interior de Minas e do Paraná, interior do Paraná também. Esses são a essência do sotaque, o verdadeiro sotaque brasileiro, mas ele começa daqui do interior de São Paulo. Então, se a gente puder dar um ponto de largada na história, falar o verdadeiro sotaque brasileiro, ou seja, o português brasileiro, ele é a pronúncia, o sotaque original dele, ou melhor, a forma de não ter sotaque, é o do interior de São Paulo. E é isso aí, galerinha. Óbvio que vai vir alguém e vai falar, tá falando um monte de besteira, porque isso e por aquilo, mas historicamente você não pode achar que não é isso, porque assim, historicamente é isso, não tem muito o que divergir. Óbvio que você vai falar que não, o verdadeiro sotaque é o carioca, porque é quando chega a corte e nós temos ali, né, reformas na língua, e nós
temos o sotaque lusitano, aquele verdadeiro, e dali que surge o verdadeiro português brasileiro, mas num ponto lógico, né, de, porra, da onde que surge o português, né, ele já era falado antes da autocracia vir, então o verdadeiro português brasileiro é do interior de São Paulo, né, para os paulistas do interior, meus parabéns, vocês têm o troféu português de verdade, mas já deixando bem claro, isso é só uma curiosidade, uma coisa legal para se saber, para se defender, um ponto de vista, na verdade, isso não é uma verdade absoluta, só para deixar claro, esta é a minha opinião sobre o verdadeiro português, embora eu goste muito de sotaques, não sou um grande imitador de sotaques, mas gosto bastante da origem de cada sotaque, eu finco para mim, minha opinião, finco para mim como o português, né, o sotaque paulista como o verdadeiro sotaque brasileiro, né? Se você diverge de mim, apresente argumentos para dizer qual, na sua opinião, é o verdadeiro sotaque brasileiro. Vou ficar muito feliz em ouvi-lo e saber a sua opinião. Se for boa, eu até mudo, viu? Diga-se de passagem que se sua opinião me convencer, eu mudarei. Tá bom? Um abraço e até mais.